Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, mais uma vez aqui, então, bem-vindos ao E aí tem cobertura. A gente vai debater hoje a questão do RC Obras. Então, sejam bem-vindos aqui ao bate-papo, sejam bem-vindos aqui a essa troca de ideia. Eu abordo sempre o RC Obras, porque é algo bem complexo e está no nosso dia a dia. E hoje nós vamos pegar essa questão do dia a dia e vamos trazer um caso bem prático, né? Um caso que a gente precisa ficar atento, primeiro como consumidor, né? Como pedestre, como ser humano, né? Então acho que a gente tem que ter essa preocupação quando a gente for passar perto de uma obra, quando a gente for investir em algum projeto de construção. É importante a gente conhecer se aquela construtora, se aquele local ele é protegido, se tem um seguro de responsabilidade civil, né? Vou insistir novamente. Numa obra, você tem lá o seguro do risco de engenharia. O risco de engenharia vai proteger quem? Basicamente vai proteger os danos à obra, os danos ao equipamento que estão na obra, ou aquele dano dentro do canteiro de obra. Então, esse dano, ele é do interesse de quem? Principalmente do investidor, de quem está construindo, da construtora. Então existe muita preocupação, né, dos engenheiros, dos arquitetos envolvidos e de quem está investindo na obra de proteger aquele patrimônio. Você escolher proteger o seu patrimônio é uma opção sua. Você cuidar do próximo, você proteger o próximo, isso é obrigação de qualquer ser humano, inclusive do construtor. Por que eu estou falando isso aqui, né? Como eu venho dizendo, eu anunciei algumas vezes, e vou ser um pouco repetitivo, né? Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala da construção, né? No estado no Brasil em geral, né? A gente percebe o seguinte, pelo menos onde eu moro aqui tem muita obra. E aquela obra que eles chamam do grupo 1. Então hoje a gente vai falar um pouco de obra do grupo 1, não vamos falar de infraestrutura, a princípio, né? Porque infraestrutura vai afetar um pouco o nosso papo aqui. Mas obra do grupo 1, que normalmente são prédios, né? Então vamos resumir bem isso aí. Construção de prédios. Vamos dizer assim, nos últimos 7 dias, tivemos 2 incidentes bem interessantes relacionados a RC Obras, relacionados a dano dentro de uma obra. Assim, que foram noticiados, né? Que estão na mídia. Então, um deles, eu tenho aqui até os registros aqui, né? Então, se a gente colocar vazamento de gás na região do Brooklyn e explosão, se você colocar isso na internet, explosão de gás no Brooklyn, você vai verificar vários vídeos, várias informações aqui, vazamento de tubulação, vazamento de gás provoca incêndio e explosão no Brooklyn. Incêndio no Brooklyn, vazamento de gás provoca explosão em São Paulo. De novo, vazamento de gás provoca explosão. Ok, vamos entender o seguinte, a primeira informação que a gente tem é vazamento de gás provoca explosão. Aqui em São Paulo, quem é responsável pelo gás, a distribuição de gás encanado, é a Comgás. Conheço muito bem a Comgás, já estive lá, já tive a oportunidade de subscrever o risco deles, de participar em reunião com os caras. Eles estão de parabéns, a empresa é extremamente séria, comprometida com a segurança, tem todos os controles, todos os sistemas, funciona super bem, né? Então não é todo dia que a gente vê um vazamento de gás, é raro até a gente ver um vazamento de gás. Acontece? Acontece. Isso é aquela história, né? Quando cai um avião, né? O avião tem várias causas, ele não caiu de uma causa só. Então o acidente normalmente tem várias causas, né? Então, assim, vamos pegar as causas clássicas, né? Imprudência, imperícia, negligência, né? Vamos nessa linha. Não vamos falar de dolo, não vamos falar de responsabilidade, né? Então tá, eu tenho aqui o vazamento de gás, explosão. Bom, começamos a analisar o tema e percebemos o seguinte, tinha uma obra acontecendo nessa região. E o que aconteceu ali? Uma reta escavadeira estava fazendo a perfuração, estava limpando, ali na verdade não estava limpando, porque nem um terreno que há muitos anos funcionou um posto de gasolina. Tem um tapume lá, eles fecharam aquilo e vão construir alguma coisa.
Eu não vi placa de construtora, passei lá, não vi muita informação. Só vi os tapumes e essa retroescavadeira fazendo esse trabalho. Aparentemente, a retroescavadeira é quem deu causa à explosão de gás. Ela foi fazer uma movimentação de retirar ali o concreto e me parece que atingiu uma tubulação. Aí são algumas coisas que me parecem. Por quê? A tubulação de gás, ela normalmente está na rua e ela faz a conexão numa casa, na entrada da casa. No posto de gasolina que existia ali, a conexão do posto de gasolina, na minha visão, pelo menos deveria acontecer isso, ela estava inativa. Pode ser que a tubulação esteja ali, né? Ou estava ali. Então, como a tubulação estava ali, a hora que ele foi fazer a escavação, pode ser que ele tenha afetado a tubulação antiga, que era um posto de gasolina desativado, e como tinha um caminhão, né? Um caminhão estava saindo da obra, pelo que a gente vê no vídeo, parece que é a ignição do caminhão que gerou a explosão. Então, olha só, a gente tem a escavadeira fazendo a obra, e aparentemente foi quem deu origem ao vazamento de gás, o caminhão saindo do estacionamento, né, saindo do canteiro de obra, e me parece que o caminhão foi quem deu a ignição. Já tem relatos que havia um forte cheiro de gás na região, por isso que filmaram isso ao vivo, né, porque as pessoas parece que já estavam filmando a questão do gás, assim, uma pessoa reclamando, olha, o cheiro de gás e tal, e pegou o flagrante da explosão. Foi um acidente, teve vítima fatal, ser humano, não teve. Graças ao bom Deus, não teve vítima fatal. Teve o quê? Teve um prejuízo, né? Então, a fiação, para quem conhece aqui, eu vou falar de São Paulo, né, que os outros estados não sei como funciona, mas não deve ser muito diferente. A fiação torrou, né? E assim, eu vou te falar, tinha muito fio. É muita fiação, porque eles vão construindo prédio, vão construindo... Ali era um bairro residencial há muitos anos, e aí vão construindo comércio, vão ligando fio e fio e fio, e o poste fica aquela coisa horrível de um monte de fio. Queimaram os fios, né? Parece que o prédio ao lado também do canteiro também teve a questão do incêndio. Isso foi numa quinta-feira, no sábado eu passo lá, ainda vejo as empresas aí com gás, a empresa de energia, outras empresas trabalhando ali no local, provavelmente para estabelecer energia e tudo mais. Aí tem aquele pessoal do home office, tem ali muito comércio, que tiveram ali o seu dia interrompido. Então vamos falar das coberturas. Então, primeira coisa que eu falei, né? Danos materiais. Ok, então a gente tem os danos materiais ali. Quais são os danos materiais? O dano ao caminhão, né? O caminhão que incendiou. O dano ao imóvel vizinho, que queimou um pouquinho lá a parede, não sei bem o que aconteceu. O dano à fiação. O dano ao ir e vir, né? A locomoção das pessoas. Essa interrupção do negócio, né? As pessoas que dependiam do gás, restaurantes, né? As pessoas que dependiam de energia, que tiveram isso cortado. Então a gente teve uma interrupção do negócio. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se você estivesse naquele local, se você está na região, você tem um comércio, você tem uma interrupção do seu negócio, além de todo o susto e tal, você tem a interrupção do seu negócio, né? Você deixa de trabalhar no online na sua casa, seu comércio, seu restaurante, você perde aquele dia. Você acha que você deveria ser reparado por quem deu causa a esse acidente? Aí eu vou te lançar outra pergunta. Você acha que o teu dano foi um dano direto ou um dano indireto? Então vamos escrever isso, dano direto ou dano indireto da obra. Se é que a obra que deu a causa, porque, né, isso que a gente vai ter que estudar e avaliar e pesquisar bastante. Então vamos entender que a obra, né, a retroescavadeira que deu a causa, ela foi cavar, né, e atingiu a tubulação. Aí vem outras perguntas. Primeira pergunta, teve um mapeamento daquele subsolo? Será que alguém fez uma investigação do que tem embaixo daquele antigo poço de gasolina? Aí eu vou fazer outra pergunta. Será que teve investigação do solo ali, investigação do subterrâneo? Depois, ali era um poço de gasolina. Será que teve uma investigação de como que está aquele solo,
né? Como que está ali a contaminação? Eu tenho certeza que teve, né? Porque ali é uma área da CETESB, ali é uma área conhecida como uma área de alguns problemas relacionados à contaminação de metal pesado, etc. Um pouquinho mais para baixo tem uma indústria ali farmacêutica que teve um baita de um trabalho para fazer a limpeza do terreno dela. Ali talvez como seja algo mais acima, assim, talvez não tenha esse problema, mas lembrando, era um posto de gasolina. Se você vai comprar um imóvel ali, se você está investindo nessa região, já fique esperto, né? Que ali era um posto de gasolina por muitos e muitos anos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque pode ter contaminação do solo, né? E contaminação do solo a gente sabe como é que funciona, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho de ambiental aqui, dar uma fugida rápida. Se o solo está contaminado, levantou um prédio lá e você é dono de uma cota de um apartamento, meu amigo, o dia que chegar a conta você vai ter que pagar por isso, tá? Então, assim, é bom ficar bem atento. Agora, se é uma obra que tem uma pólice de engenharia, se tem uma pólice, né? Então, que apólice que é essa? Que apólice que eles contrataram lá? Vamos entender que tem sim uma apólice. Vamos entender que é uma apólice tradicional de grupo 1, que a gente chama. Então, vai ser uma apólice de risco de engenharia com uma cobertura adicional, uma subcobertura de RC Obras. Provavelmente com aquela cláusula, né? Aí, de cruzada, né? 211, aquela cláusula de danos, né? Ao proprietário da obra e aquela cláusula de propriedade circunvizinha. Propriedade circunvizinha é o dano aos bens que existiam ali identificados previamente, né? Então, assim, dano ao vizinho é RC, é responsabilidade civil, que ele deve ter ali se contratou um RC Obras. Vamos lá, as questões técnicas. Quem que fez a avaliação desse solo? Quem fez a avaliação da fundação? Quem fez a avaliação do subterrâneo? Foi o engenheiro? Será que o engenheiro tem a pólice de IENO, de erros e emissões? Será que essa obra, essa construtora, contratou então uma pólice de engenharia, RC Obras dentro de engenharia, e tem uma pólice aberta, uma pólice de IENO para o engenheiro? Ou o engenheiro falou, não, peraí, essa construtora aqui acho que não compra. A pólice de IENO vou comprar a minha pessoal, porque vai que dá um problema. Cara, estudei aí alguns anos e vai estar lá o meu na reta, como dizem, né? Então aqui a gente já percebe o seguinte, se a gente explorar esse assunto, a gente debater esse assunto, se a gente traz esse assunto para a mídia, se a gente traz esse assunto para a discussão, o que a gente gera aqui? A gente não gera a promoção de uma pessoa individual, né? A gente não gera a promoção do canal E Aí Tem Cobertura, a gente não gera a promoção do Márcio Guerreiro. O ponto aqui é gerar a promoção e a discussão dos eventos aonde nós, como população, nos encontramos expostos, a função do seguro e a possibilidade de venda de seguro. Eu tenho vários amigos corretores que falam, pô, Márcio, mas aí o negócio tem que ser obrigatório, tem que obrigar a empresa. Cara, o seguro de incêndio no Brasil é obrigatório. Então, quantas empresas você conhece que tem seguro de incêndio? Então, seguro de incêndio é obrigatório. Eu acho que questão de obrigação, obrigatório e tal, não sei se ia funcionar, porque a gente sabe como é que é, né? Agora, o ponto é o seguinte, vou insistir nisso, a reparação do dano ao terceiro é obrigatório. Está previsto em lei e não é em uma lei, são em várias, né? A legislação diz isso. Então, se você causou um dano, vamos pensar, que realmente foi um problema da escavadeira e causou um dano. Ele tem que reparar o dano. Pô, Márcio, mas foi vazamento de gás. Aí é o seguinte, o vazamento foi de gás. A Comgás, por ser uma atividade, né? Uma atividade de exposição, uma atividade de risco de periculosidade, de explosão, ela tem a responsabilidade dela objetiva. Tá certo? Então, se a escavadeira causou esse dano e esse cano estava ativo dentro da construção, alguma coisa tem errado. Talvez quando desligaram, né, porque é um posto inativo, talvez quando desligaram não fizeram o trabalho adequado de isolar esse cano. Não é um único fato que causa uma explosão dessa, são vários os fatos. Então, assim, aí a gente já começa a avaliar. Então, você tem a questão
da responsabilidade, da Comgás com certeza a responsabilidade objetiva pela operação dela. Tinha uma apólice de engenharia? Será que tem um RC Obras dentro de engenharia? Será que essa construtora contratou uma apólice específica que a gente chama standalone de RC Obras? Por quê? Qual que é a diferença? Preço. Cara, preço. Então assim, não dá para você comprar uma coisa querendo outra coisa. Então vamos pensar assim, fazer uma analogia aqui, sei lá. Quero comprar um carro com segurança, vou lá e compro um carro. Só que eu só tenho dinheiro para 2 airbags. Então vou comprar um carro de X valor. Pô, eu quero segurança mesmo, vou comprar um carro com 6 airbags. É outro valor. Você vai ter o airbag lá, você entendeu? Se bater e tal, vai ter teu airbag. Não tem problema. Custa tanto 2 airbags. 6 airbags custa muito mais. Então assim, se ele quer um seguro de risco de engenharia com RC Obras dentro da apólice dele, não tem problema. Ele vai ter lá o airbag dele. Agora, se ele quer uma proteção, ele tem que comprar uma apólice adequada, standalone. Por quê? Custa mais caro. Mas o que ele vai ter? Olha só. Lembra que eu falei do dano indireto? Ou dano direto? Aí a gente vai ter que interpretar isso. Eu tenho certeza que seguradora vai falar que é dano indireto, né? E tem seguradora que vai falar que é dano direto. Mas o ponto é o seguinte, tem que estar claro. Então lembra que eu falei da explosão? Ó, quem ficou no home office perdeu o dia de trabalho. Quem tinha ali o restaurante perdeu o dia de trabalho. Quem tinha ali uma loja perdeu a venda. Esse dano ele foi ocasionado por conta da explosão. Foi uma consequência da explosão. Ele não está diretamente envolvido, mas o lucro cessante dele, a perda financeira dele, se durou 1 dia, 2 dias, 3 dias, é de responsabilidade de quem deu causa ao acidente. Então, se você contratar uma apólice, normalmente de grupo 1, de engenharia, dentro do RC, dentro de engenharia, você não tem a cobertura para lucros cessantes decorrendo. Quiçá essa discussão de dano indireto, dano indireto. Então, 2 airbags, cara, não vai ter essa discussão. Segurador vai falar, meu irmão, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Aqui, o preço você pagou tanto, a tua cobertura é aqui. RC Obras aqui, que aconteceu na vizinhança, vamos pagar aqui esse fio que queimou, vamos dar uma olhada aqui, o caminhão, certeza que vai estar excluído, lá o caminhão basculante que queimou, ele vai estar coberto onde? Engenharia? Não sei, porque a engenharia cobre o quê? Dano a equipamento, né? Aquilo é um caminhão, não é um equipamento. Tem que ter uma cobertura para dano a veículos. Eu espero que o veículo tenha o seguro dele apropriado e que a seguradora, né, ou a associação veicular que tenha feito seguro desse veículo, que ela depois vá se ressarcir dessa empresa da obra ou da companhia de gás que teve lá o vazamento. Porque é importante, gente, é isso que eu estou falando, é importante a gente trazer esse debate. Para quê? Para a sociedade. A gente que atua no seguro, a gente conhece essa linguagem, né? Isso aqui é nosso, do dia a dia, mas a gente tem que levar isso para o público. O cara tem que passar na frente de uma obra e olhar, pô, por que não tem uma placa aqui de uma seguradora? De novo, por que a seguradora, quando quebra o seu carro, ela vai com o guincho, leva um lanchinho e tudo? E por que a hora que tem um sinistro desse tamanho, você não vê o cara da seguradora lá com o uniforme dele? Em vez de você ter o guincho, você tem lá uma equipe de segurança, uma equipe de emergência da seguradora, já verificando o que aconteceu e tudo mais, você não encontra. Você encontra lá, pode olhar o vídeo lá, dá um busca. Explosão no Brooklyn. Você vai encontrar várias pessoas de uniforme, né? Inclusive a companhia de gás que foi lá, prestou o serviço, desligou. Ele chegou num tempo, ele tem um protocolo para chegar nesse tempo e desligar, né? Eu acho que ele atingiu esse protocolo, isso funcionou bem. Não teve muitos danos materiais, novamente. A gente teve recentemente, foi até participa de um grupo aí de amigos e tal, do mercado segurador. A gente teve um baita do sinistro, né? Uma construção grande. Essa do Brooklyn, ele ainda estava na fase de limpar o terreno lá. A escavadeira estava cavando ali, talvez para fazer um solo, um subsolo, tratar o solo, alguma coisa assim, e pegou essa tubulação de gás aí. Isso é o que aparenta ser. Não sei se já estava tendo vazamento de gás e foi uma coincidência. Se foi a questão do vazamento de gás e foi tudo uma coincidência, o que ocorre?
A companhia de gás tem uma apólice bem parruda, que eu conheço bem a apólice, né? Então a companhia de gás vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta do caminhão, vai ter que dar conta de tudo. Para a população, é até melhor utilizar essa apólice, essa condição da companhia de gás, se é que foi a responsabilidade dela. Porque tem relatos que estava cheirando gás. Se for com gás, então, menos mal, né? Sem muito estresse, sem muito problema, que tem uma apólice lá parruda. Mas eu estava falando também do acidente que teve recentemente da obra, que caiu, me parece que a quinta laje aí já estava em execução, acho que foi na zona leste aqui de São Paulo, estava na execução, um prédio residencial grande, um complexo residencial grande, pelo que eu recebi e vi, não tive oportunidade de analisar, e teve lá o colapso de uma laje, né? A laje ela colapsou, veio abaixo, teve, me parece que um óbito, aí é fatalidade, né? E aí a pergunta de novo, né? Qual tipo de estrutura de seguro que tem isso? A gente está vendo que um pequeno posto aqui no Brooklyn, a gente tem discussão sobre dano a terceiro, lucro cessante direto, lucro cessante indireto. A gente tem um tema do dano ambiental, porque ali é um posto de gasolina, ninguém sabe o que vão levantar ali em cima de um posto de gasolina. A gente não tem a certificação se ali teve o clean-up daquele posto de gasolina, se tinha aquela contaminação. Com certeza a CETESB tem essa documentação, porque em São Paulo toda a área é contaminada e demarcada. Você pode entrar no site da CETESB e olhar isso. Mas assim, o grande tema é esse, né? A gente passa por tanta obra, por tanta construção, e a gente não tem a segurança das apólices que são ali contratadas, né? A gente não tem ali, de novo, né? Na placa assim, aqui é o responsável, construtora tal, engenheiro tal, arquiteto tal, apólice número tal. Deveria de ter, porque é uma exposição. Imagina se cai argamassa. Argamassa tudo bem, né? Mas imagina se tem queda de objeto. E tem, gente. E ocorre. Márcio, é absurdo. Não, não é absurdo. Caiu uma laje do 5º andar. E aí ali vai ser a discussão seguinte. Primeira discussão que veio lá no grupo que eu participo. O seguro é muito barato. A seguradora deve perder dinheiro. Cara, eu não sei se é muito barato a seguradora deve perder dinheiro. Porque se fosse barato a seguradora perdesse dinheiro, não ia estar. A seguradora não ia vender isso, né? A gente que trabalha no mercado sabe, está dando prejuízo. Cara, ou fecha a carteira, ou revê taxa. Então, esse tal do grupo 1 deve dar lucro. E, de novo, é aquela coisa. Se você tem um carro com 6 airbags, se você sofre um acidente, vão explodir 6 airbags, né? Com certeza o carro é perda total só pelo airbag. Se você tem um carro sem airbag e você colidir de frente, provavelmente você vai trocar alguma coisa, uma mecânica, e você não vai precisar da perda total no carro porque não acionou o airbag. Então é isso, né? O que o segurado está comprando da seguradora? Que cobertura que está sendo vendida? O dano à obra, de novo, dano à obra é a preocupação do engenheiro. O engenheiro ele tem a preocupação de proteger aquela obra dele. E às vezes o engenheiro não se preocupa ou não tem um olhar para a vizinhança, né? O que ele pode atingir. Ele tem aquele olhar ali, se eu perder essa máquina, se colapsar aqui a obra, se tiver um problema de fundação, o que eu faço? Dificilmente tem uma preocupação com o vizinho. Quando um construtor ou alguém pede para a gente uma cobertura para a vizinhança, Márcio, quero fazer um seguro de RC obra específico. Cara, pode mandar um engenheiro lá. Alguma coisa vai ter. Hoje vai ter algum trinca em alguma casa, uma região que o solo vai dar problema. Então, assim, o que a gente tem que entender, se a gente divulga isso, a gente divulga que existe o seguro de responsabilidade civil, motiva as pessoas a demandarem, motiva essa discussão social, e não é só uma questão do negócio, é uma questão social, porque a responsabilidade civil atinge o terceiro, e o terceiro é e pode ser sim a sociedade, pode ser você, eu. Hoje a gente está passando uma obra dessa e tem uma explosão de gás, e aí? Se teu carro está lá, você está lá, está caminhando ali. Agora, só porque isso pode acontecer com o outro, não tem a menor importância para a gente. Então são temas que o seguro de responsabilidade civil, ele traz. Outra, o cara vai construir, de novo, o cara vai construir ali. Se for um apartamento e você for comprar um apartamento ali,
cara, dá uma investigada, não só no seguro garantia, se ele vai entregar a obra e tal, mas dá uma perguntadinha do solo, se tem um seguro ambiental, se tem uma investigação, então não sai da CETESB. Então eu acho que isso tudo, um corretor, né, ele pode te dar essa consultoria, ele pode dar consultoria para o segurado e também para a seguradora. Eu acho que essa é a função básica do corretor. E esse que eu estou falando da Zona Leste, a discussão foi essa dos colegas. Pô, a taxa do seguro é muito baixa. A taxa do seguro do grupo 1 é muito baixa. Será que a seguradora ganha dinheiro? Ah, a cotação sai assim em 3 segundos, coloca lá num sistema e já sai a cotação automática? Nada contra. Cada um sabe do seu resultado, cada um tem o seu acionista. Talvez isso seja uma grande massificação. Talvez essa empresa tenha várias apólices contratadas dentro da seguradora. Essa que eu me refiro da Zona Leste, a do Brooklyn aqui eu nem identifiquei, eu passei lá, eu não identifiquei quem que é a empresa, só tem o tapume lá na frente. Mas essa que aconteceu na Zona Leste, que colapsou a laje, e aí a gente vai ter algumas discussões. Por que que a laje colapsou? Foi por conta do concreto? Todo mundo sabe que o concreto ele pode dar um probleminha, né? Então a gente até faz lá a ressalva, separa aquele concreto, faz investigação, vê se ele deu liga, tal, deixa ali por algum tempo em laboratório para investigando se está tudo certinho. Foi um problema estrutural, um cálculo estrutural? Cadê o engenheiro? Foi um erro de execução? Após ter uma cobertura de erros de execução, está contratada, está bonitinha essa cobertura lá. Ah, Márcio, mas foi só o dano à obra, né? Só o dano à engenharia, só o dano ao construtor. Maravilha. Mas ali, essa obra, infelizmente, a gente tem um óbito. Então, assim, vai ter um óbito, sabe o que vai acontecer? O engenheiro responsável, sabe onde ele vai parar? Ele vai ter que prestar depoimento. Ele vai ter que ir lá na delegacia depor. Porque tem um óbito, o responsável vai lá. Aí eu te pergunto o seguinte: será que tem uma apólice de D&O para defender o executivo, defender esse engenheiro? Será que aquela construtora comprou uma apólice de D&O para essa situação? Quanta oportunidade que a gente... o grupo 1 tá barato. Maravilha. Problema da galera da área de engenharia. O que eu estou focando aqui é em responsabilidade civil. Se ele vendeu barato na engenharia, deixa lá na engenharia barato. Chama essa construtora e fala: meu amigo, eu sou teu corretor de seguros, eu quero te falar o seguinte. Você economizou em engenharia? Pô, maravilha. Agora vem aqui comigo. Vamos comprar uma apólice de RC, obras, em excesso essa cobertura que você tem aí de cruzada e tal. Esquece esse teu limite aí, que normalmente é um limite de 100 mil, 200 mil reais. Fala, cara, coloca esses 100 mil, 200 mil reais como franquia. Contrata uma apólice comigo que você vai ter dano empregador com limite elevado, você vai ter cobertura de interrupção de negócio, você vai ter cobertura de lucros cessantes e você vai ter uma porrada de benefício e cobertura aí no meio. A um preço menor, porque você vai usar a apólice de engenharia como franquia. Aí é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, chama o cara e fala: meu amigão, você tem uma apólice de erros e omissões? Então, vou vender para você uma apólice de erros e omissões nessa obra. Maravilha. Por quê? Pode ter um erro de cálculo. Pode ser que nesse caso do Brooklyn, o engenheiro tenha feito toda a questão da sondagem, toda a questão do mapeamento do solo, do subterrâneo. Mas pode ser que a pessoa que estava operando a máquina, ela pela experiência, né, e pela vontade de executar e fazer o negócio, de repente ela nem se atentou naquilo, nem olhou. Não sei se tinha um engenheiro responsável ali no canteiro de obra acompanhando essa máquina, acompanhando essa escavação. Não sei se essa escavadora, né, era terceirizada e falou: bom, o caminhão deixou ela lá e perfura aí. Aqui na minha casa, passa com gás aqui na frente, né? Eu sei por quê, eu vi os caras instalando. Mas olha, eu não vejo nenhum aviso falando: olha, não perfure aqui. Aqui tem uma tubulação de gás. Eu não vejo. E aqui, se o vizinho for fazer uma obra, quiser trocar calçada, alguma coisa assim, eu também não tenho certeza qual que é a profundidade. Porque não tem na rua, não tem na minha casa, não tem, nunca ninguém me deu um panfleto, nunca com gás me chamou aqui na porta e falou: ô, seu Márcio, olha só, a gente tá passando um cano aqui o senhor não pode furar aqui
Aqui o senhor for fazer alguma coisa, o senhor tem que chamar a gente tem que aprovar o seu projeto, né? Não, pelo amor de Deus, cara, não vai explodir o bairro. Cara, não tenho isso aqui. Será que a gente teria que questionar isso? E onde passa um duto de petróleo, um duto de gás, a gente tem lá. Na rodovia, né? E onde passa algo assim, a gente, não, olha, não perfure aqui. Aqui é uma área de servidão. Cuidado, perigo. Tá pintado de amarelo, azul, verde. Será que realmente essa cara da escavadeira lá, ele é vítima ou ele é o causador do dano? E eu tô falando isso que é do engenheiro, cara, que tinha que estar ali acompanhando a obra, né? Então, assim, são várias as situações que a gente, de novo, como sociedade, a gente precisa se organizar. O seguro é uma ferramenta de gestão de risco, tem que ser uma ferramenta de gestão de risco. O segurado tem que ouvir a gente, a construtora tem que ouvir a gente. A gente não pode, como os colegas do mercado falam, pô, estamos vendendo preço, está muito barato e tal, sabe? Deu sinistro, pô, onde foi? Pô, azar daquela seguradora, pô, azar daquele subscritor e o cara se deu mal e tal. Eu acho que são temas que a gente tem que trazer para discussão. O canal está aqui, né, para a gente debater e discutir isso. Para a gente realmente trazer a sociedade e falar, olha, será que não teria que ter uma demarcação aqui do solo, onde que tem a tubulação? Será que a gente não vai ter que investigar e trazer ao grande público o que aconteceu nesse vazamento de gás aqui no Brooklyn, que teve essa explosão? Será que essa obra, que a gente teve o problema agora na Zona Leste, que colapsou lá a laje, veio a óbito o empregado, será que a gente não tem que investigar isso, a gente cobrar isso, falar, olha, tá bom, aconteceu isso, mas qual foi o resultado? Por que aconteceu isso? Vamos pensar o seguinte, só para a gente finalizar o papo aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no esporte, né? A maioria das pessoas gosta de praticar esportes, né? Futebol, automobilismo. O que o técnico, né? O que o técnico ele faz? Quando ele vai jogar com outro time, ou que ele vai participar de uma corrida, ou que ele vai andar numa pista que ele nunca andou, o que ele faz? Ele normalmente estuda o adversário. Ele vê um vídeo, ele vê a partida de futebol, como é que foi do adversário. Se ele não está vendo isso, alguém está vendo isso, vai falar para ele, falar, olha, pô, esse jogador aqui tem essa habilidade. Pô, esse terreno aqui, toma cuidado, tem que ter o equipamento certo para fazer isso. Então, quando a gente vai colocar em risco a nossa vida, né, a gente estuda. A gente avalia qual é o equipamento correto, quanto tempo a gente sobrevive naquele local, né? Quanto tempo o nosso corpo aguenta. Pô, será que a gente está preparado para fazer uma corridinha? Vamos olhar o coração, fazer... né? Então a gente se preocupa. A gente olha, a gente aprende, a gente repete. Então esse é o convite. Se a gente olhar o que aconteceu, os sinistros, os fatos, olhar, aprender, ver esse videotape, ver se a gente está preparado, ver se as coberturas atendem realmente o dano causado, o preço, se o preço está adequado. Vamos olhar tudo isso. Eu acho que essa repetição, esse debate, essa troca de ideia é o que vai deixar a gente mais preparado. Então o convite é esse. Aprender com os fatos ocorridos, aprender com a necessidade da população, a questão da legislação, eu falei da questão do ambiental, falei da questão do INO, falei da questão do DINO, são tantas as oportunidades, né, que aí o corretor às vezes ele está ali, tem toda essa oportunidade da mão, e um caso desse é um caso para ser debatido. Eu acho que assim, sei lá, o clube, a gente tem que ter um clube do seguro, um clube de engenharia, sentar os dois caras. Eu já tive a oportunidade de participar do clube de engenharia do Rio de Janeiro. Pô, sensacional, a gente foi discutir lá vários temas aí, mineradora, tal, uma coisa mais complexa. Mas é o que eu digo, a complexidade ela está relacionada com quem é afetado. Se sou eu, minha mãe, meu cachorro que está passando no momento daquela explosão, eu sou o cara afetado diretamente. Então, meus amigos e minhas amigas, o papo de hoje era esse. Deixa o seu comentário, deixa eu saber se você entende que tem que ter uma pós standalone, que tem que ter uma pós dentro da engenharia, qual que é a necessidade desse debate, né? Então, dando direto, dando indireto,
aquele cara que ficou sem a luz, aquela empresa que ficou sem a água, né? Aquele comércio que teve que fechar porque teve um acidente desse. Quem que deu causa? Então, assim, são vários os temas. Vários os temas. A questão dessa informação da existência de tubulação. Isso deveria ser uma coisa muito mais visível para qualquer um, para a gente não depender de um engenheiro ou de um estudo mais aprofundado. Teria que ser algo simples para qualquer pessoa ter acesso, já que afeta todos. Então, são esses os pontos que eu acho importante a gente trazer para o debate. E depois, né? Lembrando que as cláusulas do seguro, se você não tiver investigação do solo, se você não tiver algumas coisas relacionadas a isso, provavelmente você vai se deparar com aqueles riscos excluídos, enfim. Mas, minha gente, é isso. Quero deixar aqui meu muito obrigado, um forte abraço e nos vemos aí no próximo E Aí Tem Cobertura. Muito obrigado.